Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira. Eu tô com uma convidada especial, a Mika Castro. E se você quer saber tudo sobre yoga, meditação, né, você vai estar aqui nessa entrevista, nesse bate-papo muito gostoso, falando sobre isso. Mika, gratidão por estar aqui com a gente e por prestigiar também, né? Assim, uma honra poder estar aqui com você nesse dia para a gente fazer essa entrevista. É uma honra, digo eu, pelo convite. Muito obrigada, primeira coisa, né? Muito obrigada pelo convite, sou grata. A gente se conheceu aí no Poder da Conexão. Acabei me identificando com o seu trabalho, né, da alquimia da mente. Acho que tem tudo a ver com yoga, com meditação e com o que eu trabalho. Então, muito obrigada pelo convite. Gratidão, Mika. E se você quer seguir a Mika, tem todos os links aqui abaixo. Tem treinamentos presenciais, também vivências, né, que são muito importantes. Você às vezes quer sair da sua cidade, você quer ter uma experiência. Ah, eu quero entender melhor o yoga, Diego. Eu não sei como isso funciona. Tem as vivências, então todos os links aqui na descrição, independente se você estiver no YouTube, no podcast, no Spotify, Apple Podcast, o Google Podcast. É só clicar no link aqui abaixo que é muito mais fácil, tá bom? Mika, conta um pouquinho pra você da sua história. Quem é você, por exemplo? Pra quem não te conhece agora, quem é a Mika Castro? Bom, vamos lá. Eu sou Mica, mas sou Michele, né? Sou Mica Castro, como a maioria me conhece. Eu vim da dança, eu sou bailarina, eu falo que eu sou bailarina de alma hoje e fisioterapeuta de profissão, porque foi onde eu me encontrei. Na verdade, veio da dança a vontade de ser fisioterapeuta por uma lesão. Então, a dança sempre foi a minha vida. Eu comecei aos 3 anos e fui até os 20 quando uma lesão através de um salto me tirou da dança. E na época não tinha um preparo psicológico, nem tive um trabalho com a fisioterapia que pudesse dar continuidade com aquilo que eu fazia. E como eu sou perfeccionista, eu gostava de fazer sempre tudo muito bem feitinho, né? E aí Uhum. eu não conseguia mais subir na sapatilha de ponta, não conseguia mais desenvolver meu trabalho e fui fazer fisioterapia. E aí da fisioterapia abriu um leque. Então eu tinha um propósito como fisioterapeuta, que era trabalhar com a dança, com bailarinas, para fazer com que as mesmas não tivessem os tipos de lesões que eu tive, né? Então ajudá-las nesse processo. E acabei indo para um trabalho, eu fiz fisiologia do exercício resistido para grupos especiais, para terceira idade, que é um Uhum. grupo que particularmente eu gosto bastante, tenho bastante paciência para Uhum. trabalhar com esse público. E aí entrei no Pilates, daí fui para o Gyrotonic. O que eu percebi durante essa jornada, olhando assim para trás, é que Uhum. tudo o que eu fiz até hoje me levou para o movimento, que é algo que eu fiz, né, a minha vida Uhum. inteira. Eu quase fiz educação física, mas aí a fisioterapia como cuidado, né, como atenção, eu acho que essa era mais a minha missão, assim, hoje era trabalhar com algo que eu pudesse cuidar do outro, não que o educador físico Uhum. não cuide, mas com um pouco mais de atenção exatamente pela minha lesão no joelho. Uhum. E o yoga sempre foi uma vontade. Eu falo do yoga como fim, porque é onde eu estou hoje, é onde eu concentro a minha maior energia, é com o yoga hoje, porque eu vim fazendo todas essas linhas, né? Através do Pilates eu comecei a ter o contato do ser humano como corpo como um todo. A físio Uhum. ainda, quando eu fiz na faculdade, tratava as pessoas como pedacinhos. Então você vai numa fisioterapia, aí você trata o ombro, você trata o cotovelo, você trata o Uhum. punho, você trata o joelho. Hoje, assim, o que eu vejo que não, tem muita gente, Uhum. já fisioterapeutas tratando como um todo, eu acho isso fantástico, mas na época na faculdade eu ainda aprendi muito por pedaços, né? E Uhum. através do Pilates eu comecei a enxergar o corpo como um todo. E aí entrou a acupuntura, eu sou acupunturista também, e aí eu comecei a perceber que nós não éramos apenas um corpo, nós tínhamos algo além, né, só de um corpo físico, a gente tinha temos as nossas partes energéticas, nossos meridianos, a parte energética que envolve todo o nosso corpo, e fui me abrindo para cada vez mais para outras áreas ligadas ao movimento. E aí Uhum. fiz o Gyrotonic, que também acabou agregando com o trabalho de Pilates, e aí Uhum. fiz o Reiki, que abriu um pouco mais a minha mente, Uhum. agregando, além do corpo físico e a parte interna energética, corpos externos que nos complementam. Uhum. E é o que eu acredito hoje, né? É que a gente Uhum. precisa diariamente trabalhar corpo, mente e alma, para que você se torne um ser completamente integral. Não adianta só eu trabalhar o meu corpo, não adianta só eu trabalhar a minha mente e não adianta só ficar no espiritual.
sem religião, né? O espiritual Isso. no sentido mais amplo de Uhum. espiritualidade. A Sim. gente tem que trabalhar Aham. diariamente corpo, mente e alma. E aí o yoga veio para agregar e fechar isso, que assim, não que nas outras linhas, por exemplo, no Pilates, eu não trabalhe corpo, mente e alma, mas hoje ainda as pessoas têm o Pilates como uma técnica física, né? Então algumas Hum. pessoas substituem, por exemplo, a musculação por um Uhum. Pilates, mas se você faz o Pilates com toda a eficiência, ele se torna um trabalho muito inteligente, até mesmo a musculação. Se você Uhum. faz um trabalho com respiração, com atenção plena, e aí que você vai Uhum. ver no final é tudo yoga. Para mim, hoje, assim, quando alguém fala até de outras, até própria religião mesmo, né? Porque eu não Sim. tenho uma religião só. Uhum. Eu Uhum. sou espiritualista, acredito em várias outras coisas também. E quando Uhum. eu ouço de outras filosofias e outras religiões, Uhum. enfim, todas têm o mesmo caminho, né? Todas Uhum. têm o mesmo, chegam no mesmo lugar, só que falam de maneiras diferentes, né? Se você for olhar na Uhum. Bíblia, a mesma coisa. Há muito tempo já se falava o que a gente ouve hoje, mas de maneiras diferentes. Então eu cheguei no yoga e o yoga me trouxe aquilo que realmente eu precisava e o que eu gosto de trabalhar com as pessoas, trazê-las para o momento presente, Uhum. principalmente através da respiração. Acho Legal. que de uma maneira geral, essa é a Mika, que trabalha como integração do ser entre corpo, mente e alma. É isso. Legal. E que geral, hein? Porque, nossa, olha, meditação, yoga, reiki, acupuntura, pilates, né? É bastante treinamento. Então, você aqui que está assistindo, está ouvindo a gente, você está com uma profissional aqui de gabarito, né? Tem competência para falar o que ela está falando e principalmente a te ajudar, né? Para entender melhor. Porque às vezes quem está pousando aqui, né, Mika, não tem nenhuma noção. O que é yoga? Ah, eu queria participar. Como tem gente que, não, já fiz, né? 1 ano, 5 anos. A gente pega de tudo, né? Principalmente no YouTube, ou no Spotify, ou mesmo no blog. Então, assim, pegando um pouquinho essa parte do propósito, porque hoje, por exemplo, você trabalha com isso, né? É a sua profissão, é a sua paixão, né? O seu amor, você ama o que você faz. Como que foi isso, essa descoberta? Porque eu sei que você falou o negócio da faculdade, né? Até falou que era o todo versus o pedaço, mas como que isso foi se aproximando até chegar hoje, né, na profissional, né? A Michele, mas hoje a Mika Castro, nessa marca, né? Que é você, então a instrutora de yoga, né? Entre outros projetos, né? Que a gente sabe que tem outros projetos. No começo, principalmente que foi da onde veio mesmo, da lesão, eu não Uhum, imaginava a proporção e aonde eu ia chegar, né? uhum. A minha ideia era trabalhar com esse público de bailarinas e aos poucos eu fui Ah, que vendo legal. que a minha missão era completamente de maneira geral, não era simplesmente só trabalhar com bailarinas. Eu acho que através da dança, porque era algo que eu sempre Uhum, fiz e fiz com muita paixão também, sempre uhum, gostava e dançava com paixão mesmo, eu achava que eu uhum, tinha que fazer coisas ligadas à dança porque era aquilo que eu sabia fazer de melhor, né? E na verdade uhum, não. Aquilo foi só um start para falar assim para mim, olha, a sua missão é fazer com que outras pessoas despertem para o ser uhum. integral que ela é. Que hoje assim, eu adoro quando uma pessoa chega para mim e fala assim, o que, que eu faço? Tem uma, a maioria, assim, vem com uma dor física, né? Vem com Certo. uma hérnia de disco, vem com uma dor na lombar. Hoje, muito pela questão de computador e celular, questões de hérnia de disco cervical também. Então, a maioria vem com problemas ou físicos ou Uhum, muito ligados ao emocional, no sentido de depressão, síndrome do pânico, essas hoje da moda, né, que a gente uhum, fala, que é uhum, ansiedade crônica, bipolaridade, enfim. E todas elas, através de todas essas linhas que eu trabalho, eu uhum, consigo ajudá-las, só que de maneira diferente. Não são receitas de bolo. Então, se uhum, eu pego uma pessoa com uma dor física, eu acabo trabalhando primeiramente com o físico, mas mostro para ela que não adianta só aquilo, né? Eu tenho que trabalhar de maneira geral, integrar uhum, também o corpo e a mente dela. E aí entra a meditação também, que são uhum, 4 pilares que eu gosto de trabalhar na uhum, vida da pessoa, que é a alimentação. Eu não tenho gabarito por não ser nutricionista, então eu sempre uhum, tenho pessoas que eu indique, mas eu acho importante. A alimentação para mim é 80, 90% do que a gente é também, mais uhum, voltada para a parte de Ayurveda, que é uma outra linha que eu iniciei também a minha formação, que é uma linha que eu acredito e gosto e sigo.
que é você, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere, né? Então a gente pode ser a pessoa mais saudável, mas se a gente não tem o Agni do estômago potente, não só através da alimentação, mas através de pensamentos, né, e sentimentos, a gente não digere muitas coisas na nossa vida e ao mesmo tempo vira toxina. Então você pode ser a pessoa mais saudável possível, mas se você não tem uma potência digestiva, você é uma pessoa que tem, né, toxinas. E tem os pilares do sono, que eu também é um pilar importante na vida das pessoas, a atividade física, de maneira geral, não necessariamente só o yoga em si, que não é só considerado uma atividade física, e sim uma filosofia, e o silêncio. Então, se você tem esses 4 pilares para integrar o ser que você tem uma vida mais saudável, mais equilibrada e mais plena. Então, o propósito veio da dança, mas na verdade me abriu um leque de possibilidades para trabalhar com todo tipo de pessoa que chega e se permite a receber aquilo que eu tenho para oferecer. Certo. Então, só para quem está assistindo ouvindo, então só para repetir, né? Então, o primeiro é alimentação, sono, atividade física e silêncio, é isso? Silêncio, são os 4 pilares que hoje eu acho que se a pessoa consegue se... Porque tem muitas outras coisas que você pode fazer, mas se você tem esses 4 bem alinhados, eu acredito que você dorme bem, você tem uma vida saudável, se alimenta bem, enfim, é o que eu acredito hoje no meu segmento de trabalho. Legal, legal. E conta um pouquinho, assim, por exemplo, nessa jornada, então, né, uma descoberta gigante, aí você já tá falando da Ayurveda, a gente então vai estudar também, né, outra, caramba, é uma enciclopédia, né? E conta, Isso é curiosidade. curiosidade, coisa boa, coisa boa. E se a gente perguntasse, por exemplo, em relação aos desafios, né, então, né, até hoje, né, então é desafio para organizar um evento, né, então tem uma vivência, né, tem um evento presencial, você faz você pode até contar um pouquinho mais do projeto, se você quiser, fica à vontade. Mas assim, como que foi esse desafio? Até para você entender, porque você fez uma faculdade, ou mesmo, né, você começou a estudar, viu que, putz, não sei se é isso mesmo, ou mesmo, né, dentro da formação, porque acontece muito isso, né? Você começa a se questionar, né, qual que é o seu caminho. Como que é os desafios, e principalmente você falou até da dor física e emocional também das pessoas, o que você enxerga dos principais desafios que você está recebendo de clientes, de pessoas que chegam até você pedindo uma ajuda em relação a yoga ou mesmo meditação? Para mim, o que veio, né, eu surgi através de uma dor física, e aí através da dor física foi me encontrando, através de corpo, mente e alma, fui agregando o resto do trabalho. Então, assim, a maioria acaba aparecendo através de corpo, mas existem, hoje, assim, o que eu sinto é o maior desafio das pessoas, e elas acham que elas vão conseguir silenciar a mente delas. E, na verdade, a gente não silencia a nossa mente, né? A nossa mente foi feita para pensar. O que a gente tem que ensinar para ela, na verdade, é fazer com que ela se abra, né? E mantenha, na verdade, tenha um foco, tenha uma concentração naquilo que você quer falar para ela, e não ela comandar a sua vida, é você que comanda ela. E o que hoje eu mais acredito é através da respiração. Para mim, a respiração é a maior ferramenta de controle da mente. Quem respira, meus alunos, se estiverem ouvindo, vão falar: nossa, já ouvi isso, né? Meus alunos, eu sempre falo: quem respira bem, porque assim, é o maior presente que a gente recebe da vida, de Deus, é a nossa respiração. Só que a gente respira porque é uma coisa fisiológica, a gente tem que respirar. Mas quem respira com consciência controla a própria vida. Então, hoje no yoga, através do yoga, nós temos diversos exercícios de pranayama, exercícios respiratórios, que através desses exercícios a gente consegue ter o controle da nossa mente. Então, assim, o que eu recebo bastante são pessoas com problemas ligados ao emocional, por não ter o controle da própria mente, a mente acaba, né, dominando-as. E a primeira ferramenta que eu ensino é a respiração. Que através da respiração a gente acalma a mente, para daí a gente conseguir lidar com todas as outras questões. Porque aí você consegue manter mais os seus hábitos saudáveis, você não procrastina. Então, se você não tem uma mente bem dominada, né, você acaba não conseguindo dar conta para fazer as outras coisas. Eu no começo era muito contra remédios.
né? Medicamentos. Hoje eu consigo me abrir e aceitar quando eu recebo um paciente que passou por um psiquiatra e está tendo um controle através de uma medicação. Porque uma coisa é a gente falar de fora e a outra coisa, o paciente com síndrome do pânico não conseguir ter o próprio controle, simplesmente eu falando, olha, você vai ter que sentar e respirar. Ele vai falar, você tá louca, não consigo, né? Então, assim, eu entendo hoje que precisa desse controle através de medicamento para no início, né? Mas a pessoa, é o que eu falo sempre para os meus alunos, tenha a consciência de que você não depende disso, né? Então, hoje, o que rege, eu acho que uma pessoa saudável, uma pessoa que ela ter consciência e autopercepção. A partir do momento que você consegue ter a consciência do que você está tendo, seja ela por uma dor física ou uma dor emocional, você sabe que você pode começar, por exemplo, por um caminho que as drogas, né, no caso o medicamento, vai te trazer sim um efeito imediato, mas qual a causa do problema? Né? Tenha consciência de que você não vai depender disso, porque o dia que você não tomar isso, você pode voltar a sentir, então gera uma dependência. Então, trabalhar com os meus alunos ou pacientes, né, nesse sentido de ter a consciência de que aquilo é momentâneo e que daqui a pouco ele não vai precisar mais daquilo, mas ele tem, por exemplo, todas as ferramentas que ele pode ter comigo. Vamos respirar, vamos movimentar nosso corpo. Quando a gente tem uma dor física, geralmente é uma energia que está estagnada. Então, quando a gente não tem movimento naquele lugar, gera dor, gera estagnação, gera lesão, gera falta de energia. A partir do momento que você tem um movimento, que seja ele corporal principalmente, você faz aquela energia se movimentar, aquela dor cessa. Mesmo respiração. Eu tenho uma dor, eu falo para eles, respira na dor. A partir do momento que você respira, você relaxa, você manda a mensagem do sistema nervoso, as ondas cerebrais, neuroplasticidade cerebral, tudo é movimentado no seu corpo, né? E o que acontece geralmente é o contrário, a pessoa tem uma dor física, aí ela fala, não estou conseguindo fazer esse movimento porque dói, ela para. A partir do momento que ela para, gera uma atrofia, principalmente muscular, e aí automaticamente vem o resto, atrofia energética, enfim. Aí uma coisa começa a levar a outra. Então hoje eu aceito sim a questão do medicamento, mas o que eu gosto de trabalhar com os meus alunos e pacientes é a autoconsciência e a autopercepção. Que a partir daí você consegue fazer tudo o que você quiser e não ficar na dependência de nada. Principalmente de mim. Tem muita gente que às vezes tem dependência até de mim mesmo. Então, assim, eu começo um trabalho... Eu tenho um programa que é o programa Meditamente. É um programa de 8 semanas. Que eu desenvolvi através de cursos, retiros que eu fui fazendo, retiro do silêncio, e todos eles tinham meditações. E eu comecei a perceber que, assim, não existe uma meditação. Né? Não é aquela, não é a verdade absoluta. A nossa mente muda diariamente. Então, às vezes eu sento para meditar, minha mente está muito agitada. Então, eu tenho que dar uma ferramenta para ela que ela consiga ficar mais calma. Às vezes minha mente está tão tranquila que eu não preciso de ferramenta nenhuma. Eu só quero sentar. Então, assim, você tem que ter essa habilidade de você saber qual a meditação, qual a ferramenta você pode utilizar naquele momento. Então, esse programa é de 8 semanas. São 8 semanas, primeira semana começa meditando 5 minutos e na última semana a pessoa está meditando 40 minutos. E eu ensino diversas ferramentas. E aí tem gente que quer dar continuidade com esse programa. E eu falo, não depende de mim mais, né? 50% é meu, mas 50% é seu também. Então, se você não fizer, não vai adiantar nada estar aqui, mesmo com yoga ou qualquer outra ferramenta. A gente não tem que depender do outro para que a gente possa ter uma mudança interna. Isso só depende da gente. Ferramenta a gente tem um monte, né? Então, acho que é isso, a princípio, de acordo com o que você perguntou aí. Legal. E vai ter os links também aqui abaixo, se você quer saber mais sobre Meditamente, também o trabalho da Mika, tá bom? Aqui o link na descrição para você entender até como funciona, como fazer parte desse treinamento, né, dessa vivência aí de 8 semanas. Que legal, Mika. Aproveitando aí que você está falando disso, eu acho que pode ser umas coisas que, pelo menos eu tenho interesse, né, em saber. Você falou até de pranayama, só peguei essa palavrinha que eu conheço particularmente, mas sei que quem está assistindo, quem está ouvindo a gente pode não conhecer. Mas tem, por exemplo, você poderia
dar uma aula, assim, me explicar um pouquinho, né, pra gente aqui na entrevista, quais são as linhas de yoga. Então, tem gente que às vezes já fez alguma, mas quer saber da outra. Teria como você passar uma parte bem basilar pra gente entender quais são as diferenças? Sim, hoje, nossa, existem inúmeras, assim, se eu for te falar, realmente eu não vou lembrar todas, Aham. né? Mas, assim, tem algumas que são bases, assim, que estão mais Uhum. divulgadas, né? Então, Uhum. o Hatha Yoga, que é o Hatha Yoga, é a linha clássica, né? Que a Uhum. maioria hoje conhece do Uhum. yoga. Quando você pergunta, a pessoa, já pratico Hatha Yoga. Que, Uhum. assim, para você entender, numa prática de Hatha Yoga, você tem tudo. Você tem pranayama, você tem meditação, porque yoga é igual meditação. A gente pratica Uhum. yoga para o final da prática a gente entrar num estado, né, de atenção plena, porque o corpo Uhum. está movimentou, gerou energia, você consegue sentar com mais tranquilidade. Uhum. Você faz uma postura, aí você permanece naquela postura, 5, 3 respirações, dependendo da linha. Para você mudar para o outro lado, você simplesmente faz uma outra postura para o outro lado. Né? Essa Uhum. geralmente é uma linha de Hatha, são linhas onde você tem uma permanência maior de um lado, trabalhando um lado de cada vez. Você tem o Hatha Vinyasa, que é uma linha que eu sigo, é a Camila Heitz, que desenvolveu, a idealizadora, né, desse yoga, que mistura o Hatha com o Vinyasa. O Vinyasa que vem do Ashtanga, né, que foi da onde ela veio, que é uma outra linha, o Ashtanga, que você recebe séries. Então você recebe uma série, você tem uma prática, aí para você ser autorizado para passar para a próxima série, você tem que ir algumas vezes para a Índia e ser autorizada lá por eles, para que você Uhum. possa dar sequência Uhum. e ser autorizada para dar o level 2, que é nível Uhum. 2, e assim você vai Uhum. aumentando Vai todas as aumentando. séries. O Vinyasa, ele é baseado no flow do movimento através da saudação ao sol. Série A, Uhum. saudação ao sol, série B. Então, você Uhum. fica na saudação ao sol e você fica inserindo as posturas, então ela não tem tanta parada. O Hatha Uhum. Vinyasa que eu trabalho, ele tem as paradas nas permanências nos asanas, mas para fazer a transição de um lado para o outro, eu sempre faço um movimento de uma saudação. Mas Uhum. basicamente é isso. Eu tenho o Vinyasa Flow, que aí não tem tantas permanências. É praticamente quando você vê uma pessoa fazendo uma prática de yoga quase que dançante. Então você tem as Legal. transições de vinyasa, só que você não tem tantas paradas, quase que nenhuma. Você faz todo o movimento fluido e intenso. Esse é o Uhum. Vinyasa Flow. Tem o Iyengar Yoga, que particularmente é uma linha que, talvez por eu ser fisioterapeuta, é uma linha que eu gosto bastante, que trabalha Uhum. muito com ajuste, com alinhamento, trabalha com acessórios, com o que a gente chama de props, que são aquelas curuntas que ficam nas paredes, bloquinhos, cadeiras, faixas. Então, Legal. é uma linha que eu gosto bastante, porque tem bastante cuidado, bastante atenção. Quando alguém às vezes vem me perguntar, qual a linha que eu começo? Então, eu vejo como a pessoa tá e geralmente eu Uhum. direciono. Olha, a linha do Iyengar, para quem tem lesão, geralmente é uma linha sempre mais indicada porque é um cuidado maior. Não que Uhum. ela não possa fazer, por exemplo, num Vinyasa Flow ou num Hatha Vinyasa, mas o cuidado que a prática do Iyengar tem com esse tipo de Diferente. público, eu acredito que sim. E daqui a pouco ela pode começar com o Iyengar, a partir do momento que ela eh, se alinhar, se ajustar, Uhum. se fortalecer, ela passa para uma outra linha mais fluida. Porque é normal a gente mudar e a gente querer conhecer outras linhas também, né? Uhum. Uhum. O Iyengar, e tem o Power Yoga, tem o Shakti Nam Yoga. Nam Yoga, ele é um yoga, Nam quer dizer palavra, né? Uhum. Durante uma prática de Nam Yoga, a gente movimenta para o corpo, a gente respira para a mente e a gente canta para a alma. Então é uma linha onde a Legal. gente trabalha, é muito divertido, a gente canta, a gente ri, tem os movimentos mais intensos, não tem tanto permanências, só algumas Uhum. permanências e não são os asanas tão comuns como a gente trabalha nas outras linhas de yoga, mas é muito Uhum. baseado no Kundalini. O Kundalini Legal. Yoga é uma outra linha de yoga que trabalha bastante com mantras e respirações. Daí tem Hatha Yoga, tem Karma Yoga, tem Hot Yoga, que é a sala aquecida a 42 graus, que você pratica 90 minutos. Tem de 90, mas tem acho que um pouco menos também.
A sala fica aquecida a 90 a 42 graus e você pratica o tempo todo suando bastante, né? Promove bastante a Caramba. desintoxicação. É uma linha que você precisa entrar primeiro um pouquinho, sentir, porque é como se você estivesse praticando yoga dentro de uma sauna. Mais ou menos isso. Entendi. Então, Caramba, super nem gostoso sabia. a sensação do pós, a pele fica boa, mas eu Aham, tenho, assim, os meus prós e contras de todas claro. elas, né? Eu não Aham, sei, também, talvez pelo olhar de fisioterapeuta, a minha prática também, mesmo sendo vinyasa, hatha vinyasa, eu tenho um uhum. olhar chato e criterioso de cuidado, e, Sim. né, porque assim, hoje as pessoas praticam yoga, o yoga por si só é uma prática de cura, né? Uhum, Mas assim, não que você não possa ter lesão, né? Você pode se machucar a partir do momento que você não conhece o próprio corpo. Então, até onde eu posso ir? uhum, Então, é importante deixar claro que a gente tem o ego, que é o que nos atrapalha. Então, a gente está num tapetinho, o tapetinho do lado é um amigo super alongado, flexível, e a gente quer fazer o que ele está fazendo, porque se ele está fazendo, eu também posso. É normal uhum. do ser humano, né? Que, Sim. assim, igual o trabalho de crossfit, funcional e tudo mais, que é Uhum, uma linha que exige um desempenho. O ser humano, por si só, ele quer ser melhor, ele quer se uhum, superar. Só que o que acontece, quando a partir do momento que você não tem essa consciência ainda, nesse melhor, o seu ego entra e você pode se machucar. Então é importante sempre respeitar o seu limite. E aí tem uma frase que Patabi Joyce fala que é pratique e tudo virá. Isso em tudo, né? Ele colocou muito no yoga, mas a partir do momento que você faça qualquer coisa, a partir do momento que você muda a sua alimentação, você para de fumar, beber e tudo mais, a partir do momento que você coloca em prática, pratique e tudo virá. É fato, uhum. né? Quando você tem constância naquilo que você está fazendo. Acho que das linhas de yoga, assim, as mais importantes, tem o Yoga Dance, que é um yoga também que eu me formei, com a Fernanda Cunha, que é, assim, sensacional, é baseado nos 7 chakras. Então, são 7 músicas, cada música tem uma vibração, e cada vibração tem um hertz, e esse hertz, essa vibração toca, né, no nosso, a partir do momento que toca no nosso corpo, ela ecoa com a nossa vibração. E aí, naquela música, Legal. então, por exemplo, chakra 1, que é músicas da terra, o elemento terra, música com tambor. Então, você tem Uhum. vontade de bater a perna, bater o pé, fazer movimentos mais fortes. Conforme essa ascendência da música e do som vai chegando no 7º chakra, que são músicas mais que trazem um contato com o divino, meditação, o Shavasana, que é a postura, né, de você só deitar e relaxar. Então, cada música tem uma vibração. E você entra em catarses assim muito muito interessantes, muito fortes de desbloqueio, porque né, quem dança os males espantam, então Que independente, legal. claro, do yoga dance, dançar por si Aham, só é algo que libera muita coisa. Mas eu sou suspeita para falar sobre o yoga dance também, que é uma prática incrível. E tem inúmeras legal. outras linhas que talvez eu nem eu conheça ainda, mas Uhum, assim, dessas que eu falei são as principais hoje. Tem uhum. o yoga inclusivo, que é para cadeirantes também. Eu tenho uma Legal. colega que trabalha com esse yoga inclusivo. Uhum. Então, enfim, tem Liquid Vinyasa, yoga restaurativo, que é só um yoga mais com props também, onde a pessoa fica deitada e é colocado várias almofadas e naquele acolhimento ela também trabalha muito com a respiração, o relaxamento. Acho que é isso. Legal. Tá. É, eu acho que é isso mesmo, que já foram 14 aqui que eu anotei. Mas todas O elas pessoal têm a que tá mesma aqui, base. Todas não, elas sim, têm a sim. mesma base. Tem Aham. Sim, respiração, sim. meditação, mantra, movimento, mas cada uma de um jeito diferente. Claro, claro. E você que está assistindo ou ouvindo, se não conseguiu anotar, não tem problema. Você pode ir aqui acessar o link tanto do Instagram, também vai ter em breve o canal do YouTube aí da Mica, com que ela vai explicar isso com mais calma, inclusive para você que quer aprofundar. Né? Eu acho que é importante também você conhecer como você pode se aproximar dela, participar das vivências, né, presenciais, também online. Com certeza você vai começar a seguir e entender melhor essa yoga a partir dessa entrevista aqui, desse bate-papo. Ô, Mica, fazendo a ponte, né, até com a frase pratique tudo virá, né, eu achei bem legal essa frase. A gente fala muito aqui na Alquimia da Mente sobre o poder da mente, né? Você já falou várias vezes como isso é importante. E, assim, dentro da yoga você trabalha bastante isso, né? Então, como alinhar corpo, mente e alma. E
como que você vê assim, a importância de você ter uma mente preparada, uma mente rica, né? Uma mente próspera mesmo, que se alinha, né? O que isso traz para você assim, de benefício? O que você enxerga? Para mim, esse é o pilar Uhum, principal, né? A partir do momento uhum, que você tem uma mente que você consegue controlá-la, uhum, você faz qualquer coisa, né? uhum, Então, quando a gente, isso assim, eu sou, assim como você, somos seres normais, né? Às vezes as pessoas olham a gente em Instagram, né? Eu aham, falo que você deve passar por isso também, né? Como aham, coach, enfim, como professora de yoga, acham que a gente nunca fica nervoso, acham que a gente nunca uhum, se estressa, né? Que a gente nunca tem aham, dor, que a gente nunca tem lesão. E graças a Deus nós somos seres normais também. Nós passamos pelos nossos momentos, tanto claro. de dores, a gente chora, a gente ri, a gente também discute, porque a gente está num relacionamento com outras pessoas. Então, a partir desse Uhum, momento, a partir do momento que a gente se relaciona, a gente tem tudo que todo mundo tem. Só que uhum, o que nos diferencia é exatamente isso, é que a gente consegue, de repente, ter um olhar diferente para as situações, né? Então, por exemplo, hoje um problema chega, eu não fico insistindo no problema, qual a solução? Vamos pensar na solução? Eu não fico insistindo numa briga. E o que me trouxe isso foi através da meditação, foi através da uhum, respiração. Eu acho que o caminho principal, o yoga veio junto, porque assim uhum, como eu falei no começo, yoga é igual meditação. A partir do uhum, momento que eu me entreguei à prática diária, tanto de yoga quanto de meditação, eu consegui trazer isso mais fortalecido para mim. Então, não que eu não tenha alguns momentos de baixa, que eu acho que faz sim. parte, né, da nossa vida. Uhum, Tem momentos que é tanta coisa junto e misturada, principalmente sim. nesse ano que passamos, que foi um ano de Marte, que ainda estamos nesse ano de Marte, né? Aham, A partir de março a gente já entra em Sol e aí que tudo brilhe, mas foi um aham, ano de muitos desafios para todo mundo. Então a gente Verdade. teve muito altos e baixos, mas eu acho que o que me manteve com as armas bem fortalecidas e pronta para chegar para Sol foi a uhum, respiração, foi a meditação, foi a minha prática e eu acho que a minha entrega para as uhum, outras pessoas, né? Que aí entra também um outro livro muito bom que eu gosto e tenho de cabeceira, são as Sete Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, que uhum, são leis que regem, né, a nossa vida. E eu me baseio bastante nessas leis também. Então, quando uhum, a gente consegue estar integrando um pouquinho de cada coisa, a gente se mantém uhum, positivo, a gente consegue levar aí a nossa vida com mais leveza, porque independente uhum. do que esteja acontecendo ao redor, se a paz está aqui dentro, a gente consegue que tudo fique bem. Claro, isso não, com certeza. Fenomenal. E pra gente finalizar, né, eu já notei bastante coisa, na verdade, quem tá assistindo aí vai ver, né, e eu acho que aproveita bastante, porque é um intensivão, né, vamos dizer assim, uma oportunidade que você tem de conhecer alguém aqui, uma profissional da yoga, da meditação aqui comigo, né, e Micas, pra gente finalizar, né, pra chegar no final, eu gostaria de falar por horas e horas, com certeza a gente tenha conteúdo aí pra fazer, né, futuras entrevistas, lives, enfim. Conta um pouquinho assim, dá uma dica final, né? Porque o pessoal gosta, né, de uma dica. Então, o que você poderia dar de dica aí para o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente aí no Spotify, na Apple, no Google? Olha, eu acho que algo que eu falei desde o começo, respira, Brasil. Uhum, Respira, traga essa consciência para a sua respiração, para a sua movimentação, uhum, integre o seu ser como um todo, se conheça, né? uhum, Não sei se eu posso falar um pouquinho sobre um curso também que eu estou dando agora, se você me permite. O ano passado, em 2019, foi um curso, eu já faço desde 2014, eu participo de um módulo do curso da minha professora, que foi a Camila Heitz, do Hatha Vinyasa, onde eu dava um módulo uhum, de anatomia do yoga. E aí, em 2019, que foi ano passado, eu lancei o meu primeiro curso extensivo, que são de 6 meses, uhum, aonde eu acabo diluindo esse módulo que eu dou dentro do curso dela de 2 dias, eu acabo fazendo ele em 12 dias, né? Que são 6 meses direto. E a uhum, princípio era um curso para professor de yoga. E aí, uhum, nesse curso que eu dei ano passado, duas meninas vieram me pedir, né? Olha, eu uhum, não faço yoga, não pratico yoga, mas eu queria conhecer meu corpo, eu queria me entender um pouco mais, me é, autoconhecer. Eu tenho uma lesão e eu quero fazer com que essa lesão saia de mim, porque eu estou indicada para uma mesa de cirurgia. Aí eu falei, uau,
Eu falei, olha, eu vou permitir você entrar nesse curso, mas quero que você esteja comigo o tempo todo em contato, se você está se sentindo bem, se está sendo difícil, se não está. E, assim, por incrível, foi linda a jornada dela durante 6 meses. Hoje ela não tem mais dor. Até falei para ela, volta no seu médico e fala que você não precisa mais ter cirurgia. E ela aprendeu a cuidar, a se respeitar. Então, assim, a partir de agora, em 2020, estão abertas as inscrições para o novo curso, que vai começar em junho. E eu fiz ele em 2 formatos, tanto o extensivo de 6 meses, que é presencial, e o intensivo de 9 dias, que é na pousada Pedra Grande, em Atibaia, que é um lugar onde a gente também realiza, eu tenho um outro projeto paralelo com o Arthur Viana, que é um projeto Pedra Grande Trail Runners, onde a gente conecta as pessoas à real essência dela. A gente sabe que hoje as pessoas estão envoltas, né, de cimento, dentro de escritórios, e é muita coisa na cabeça, e a gente precisa ter o contato com a natureza. Isso já é comprovado cientificamente, que cada vez que a gente tem o contato com a natureza, a gente consegue se revigorar, se desconectar e se reconectar. E a gente tem alguns trabalhos que acontecem por lá, além da corrida de montanha, a gente tem as caminhadas, yoga e meditação que a gente faz diretamente na montanha. Então, o intensivo de 9 dias vai ser nesse lugar que a gente está acostumado. Tem uma energia muito potente, então serão 9 dias de imersão, onde a gente vai ter várias outras atividades, não necessariamente só o curso. Mas é onde eu falo da arquitetura básica do corpo, o que é um osso, o que é uma articulação, o que é um ligamento, o que é um tendão, que as pessoas não sabem, às vezes, o que tem dentro do próprio corpo, né? E a partir do momento que você conhece cada pedacinho de você, você está pronto para fazer qualquer coisa e se auto-respeitar, se auto-cuidar. Então, é um curso que eu abri para todo mundo. Quem quiser se autoconhecer, é uma linguagem que eu falo, uma linguagem fácil, gostosa, didática, não é algo pesado, técnico. A pessoa sai de lá fazendo yoga, porque acaba fazendo na sua própria casa, mas acaba entendendo e respeitando o seu próprio corpo. Então, o que eu poderia falar de dica é se conheça, se permita, se observe, se tenha a percepção que o seu corpo fala tudo o que você precisa saber. É só você realmente vir para dentro, respirar e se reconectar, que você encontra todas as respostas que você precisa. Maravilha, pessoal. O pessoal que está assistindo, os links, né, de tudo que a Mika falou estão na descrição, independente da época do ano também, porque esses links vão ser alterados, né, dentro dos perfis dela, do site também. E aí, no caso, você vai poder contar, participar dos eventos aí futuros, com certeza. Não pode ser em 2020, né, porque às vezes a gente está falando de... Talvez está vendo a gente em 2022, mas os links estão na descrição aqui para você acessar, tá? Não perca, aproveita agora, se você ainda não tá seguindo a Mika, clica em todos os links na descrição. Mika, gratidão novamente, né, pela oportunidade de estar aqui com a gente, de você também compartilhar, você, né, investir seu tempo para estar aqui com a gente, você tem muitas coisas, mas você se dispôs aqui a estar com a gente, né, gratidão mesmo. Obrigada, muito obrigada, Diego. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de mais uma vez estar aqui falando com você, tá bom? Maravilha. Gratidão, Mika, gratidão, pessoal, gratidão a você que nos assistiu, nos ouviu, nos prestigiou. Muita luz e prosperidade, a gente se vê em mais vídeos. Até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau.